Então, correção da lista de exercícios de força elétrica. Vamos nessa. Então, duas partículas elétricas Q igual a 4 vezes 10 a menos 16 e Qzinho 6 vezes 10 a menos 16 estão separadas no vácuo por uma distância, sendo a constante do meio. Ele quer saber qual que é a força, é isso? Então, ó, lembrando aqui, ó, força elétrica entre duas partículas é igual a constante K, o valor da carga Q1, o valor da carga Q2, tudo isso dividido pelo quadrado da distância. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses valores aqui, ó. O Qzão 4 vezes 10 a menos 16, o Qzinho 6 vezes 10 a menos 16, e assim vai lá. Ó, então vou anotar aqui para ficar mais fácil, ó. O Qzão vale 4 vezes 10 a menos 16. O Qzinho vale 6 vezes 10 a menos 16. A distância vale 3 vezes 10 a menos 9. E o K, que é constante, vale 9 vezes 10 a nona. Então agora eu só vou substituir esses caras, ó. O F, que é a força elétrica, vai ser igual o K. Quanto que vale o K? 9 vezes 10 a nona. Vezes o Qzinho. Quanto que vale o Qzão? 4 vezes 10 a menos 16. Quanto que vale o Qzinho? Tá aqui. Vale 6 vezes 10 a menos 16. Tudo isso dividido pela distância. Quanto que vale a distância? 3 vezes 10 a menos 9. Só que isso daqui é ao quadrado, né? Beleza? Então aqui em cima eu tenho uma multiplicação de bases iguais dividido por uma multiplicação dividido aqui por uma base 10 também. Então, ó, vou pegar aqui o 9, vou multiplicar com 4 e multiplicar com 6. Então vai ficar 9 vezes 4 vezes 6. Isso daqui dá 216. O que sobrou para mim? Sobrou para mim aqui, ó, 10 elevado a nona, 4 vezes 10 a menos 16, 4 vezes 10 a menos 16. Multiplicação de bases iguais. Eu conservo a base, que é o 10, e eu vou somar esses expoentes aqui, ó. Então vou fazer o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Então vai ficar menos 16 mais o 9, que é igual a menos 23. Tudo isso aqui dividido. 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 9 vezes 10 a menos 9 é igual a 10 a menos 18. O que eu faço agora? Eu vou, ó, dividir esses caras aqui, ó. 216 dividido por 9, que é igual a 24. Então a força vai ser igual a 24 vezes 10. Esse 10 aqui eu mantenho, ó, menos 23. Esse 10 que tá embaixo, ele vai passar aqui para cima, multiplicando, e eu vou trocar o sinal, que é menos, vai ficar mais. Então, vezes 10 a mais 18. Então, a força vai ser igual a 24 vezes 10. Menos 23 mais 18. Menos 23 mais 18 dá menos 5. Então, tá lá minha resposta. 24 vezes 10 a menos 5 newtons. Ficou meio apertadinho aí, mas tá valendo. Questão 2. Essa aqui eu vou fazer um pouco mais rápido. Questão 2. Duas cargas, olha só. Duas cargas iguais. Então significa que a carga 1 vale 2 vezes 10 a menos 6
E a carga 2 também vale 2 vezes 10 a menos 6. Se repele no vácuo com uma força. Opa, então ele me dá o valor da força. A força vale 0,1 Newton. Sabendo que a constante K é conhecida, 9 vezes 10 a nona. Sabendo-se que a constante eletrostática do vácuo, a distância, então ele quer saber aqui, ó, quanto que vale a distância entre essas cargas. Então vamos lá. Fórmula da força. Força é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho ou Q2, tanto faz, dividido por D ao quadrado. O D ao quadrado é o que eu quero encontrar. Então vou jogar ele aqui para cima. E se eu vou jogar ele para cima, eu vou jogar a força para baixo. Então vai ficar, ó, D ao quadrado, que é igual a K, Qzão, Qzinho, tudo isso aqui dividido agora por F. Beleza? Já sei a minha equação. Agora eu vou substituir os valores. Então, ó, D ao quadrado, que é o que eu quero encontrar, é igual a constante K. Quanto que vale a constante K? 9 vezes 10 a nona. Quanto vale o Qzão? O Qzão vale 2 vezes 10 a menos 6. O Qzinho, 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso aqui dividido pela força. Opa. O valor da força, eu já sei. O valor da força é 0,1. Então, ó, D ao quadrado é igual. Eu só vou fazer essa conta aí, ó. 2 vezes o 9 vezes o 2. Então vai ficar 4 vezes 9, dá 36. 36. Aqui novamente. Base 10, base 10, base 10. O que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, isso aqui vai dar menos 3. Tudo isso aqui dividido por 0,1. Então, logo, a distância vai ser igual a 36 dividido para 0,1 dá 360. Então, aqui vai ficar 360 vezes 10 a menos 3. Como eu tenho que tirar a raiz, eu vou andar com minhas vírgulas. Com essa vírgulazinha aqui, ó. Então, 360 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu pegar a vírgula aqui e andar com ela 3 casas. Então, a minha distância, já vou tirar a raiz aqui, ó. A minha distância vai ser a raiz de 0,36. A raiz de 0,36 é igual a 0,6. 0,6 unidades metro. Essa é a minha resposta. Show de bola? Vamos lá. Questão de número 3. Duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma distância. Opa, distância igual, ó. Aqui eu tenho que tomar cuidado, porque ele me deu a distância em centímetros. Só que a distância é em metros, tá? Então, como é que eu transformo? Eu divido esse negócio aí por 100. Ou eu multiplico vezes 10 a 2. Então, fica assim, ó. 4 vezes 10 elevado a menos 2. E se repele mutuamente com uma força. Opa, ele me deu o valor da força. A força vale, ó, 3,6 vezes 10 a menos 5 newtons. Se a distância entre as cargas for aumentada para 12, opa, então a distância vai de 4 centímetros para 12 centímetros. Ele quer saber aqui, ó, a força entre as cargas passará a ser de quanto? Então, aqui eu nem preciso fazer muita conta. É só eu olhar para a equação da força e entender que a força e a distância são grandezas inversas. O que são grandezas inversas? E de novo, cara. Vamos lá. Apaga aí. Ó, força é igual a K
vezes o Qzão vezes o Qzinho dividido pelo quadrado da distância. Então aqui, ó, força e distância são grandezas inversas. Se um aumenta, a outra diminui. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho duas cargas positivas, a tendência dessas cargas aqui é se afastar, sempre com uma força. Se eu venho aqui e aumento a distância entre essas cargas, eu vou perceber que elas continuam se afastando, elas vão continuar se afastando, só que a intensidade dessa força aqui, no caso, ó, ela vai diminuir. Por que que ela vai diminuir? Porque a distância entre as cargas aumentou. Isso que é o inverso. Posso também, vou usar aqui para baixo, diminuir a distância entre essas cargas. Opa, diminuir a distância entre essas cargas. Novamente vai aparecer a força aqui e eu vou perceber que essa força aqui, ó, sofreu um aumento. Por que que ela sofreu aumento? Porque a distância diminuiu. Então são grandezas inversas. Se um aumenta, a outra diminui. Beleza? Então vamos lá. O problema me fala que a distância passou de 4 centímetros. Passou de 4 para 12 centímetros. Cara, de 4 para 12 centímetros, eu posso deduzir que essa força, que essa distância, ela aumentou 3 vezes. Pô, tá lento. A distância aumentou 3 vezes. A distância ela aumentou, ó, 3 vezes. Cara, e se a distância aumenta 3 vezes, significa que a força ela vai cair, como aqui é ao quadrado, ó, ela vai cair 9 vezes. Não é isso? Então ficou fácil. É só eu pegar o 3,6 vezes o 10 ao menos 5 e dividir esse negócio aqui por 9. 3,6 dividido por 9. Então eu vou perceber que a minha força vai valer 0,4 vezes 10 a menos 5 newtons. Olha só que legal. A força aqui valia 3,6. Aumentei a distância entre elas, essa força caiu para 0,4. Última questão. Calcule a intensidade da força. Opa, ele quer saber quanto equivale a força de repulsão entre duas cargas pontiformes. Então ele me deu o valor, ó, da Q1 vale 3 vezes 10 a menos 5. Falou que o Q2 vale 5 vezes 10 a menos 6. E falou para mim que a distância equivale a 15, ó, centímetros. Lembrando que eu não posso usar em centímetros, tem que ser em metros. O que que eu faço? Multiplico esse negócio por menos 10 elevado a menos 2. E vamos lá na equação da força. Força é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho. Tudo isso aqui dividido por D ao quadrado. Vou substituir. Quanto que vale a força? Não sei. Quanto que vale o K? 9 vezes 10 a nona. Quanto que vale o Q? 3 vezes 10 a menos 5. Quanto que vale o Qzinho? 5 vezes 10 a menos 5. Tudo isso dividido por 15 vezes 10 a menos 2. E esse negócio aqui é ao quadrado. O que que eu faço agora? Multiplica o 9 vezes o 3 vezes o 5. Então vai ficar 9 vezes 3 vezes o 5, que é igual a 135. 135. Mais uma vez apareceu o expoente, a base. Ó, base 10, base 10, base 10. Conserva a base. E vou somar os expoentes. 9 mais menos 5, 9 menos 5, vai ficar 4. 4 menos 5, isso aqui vai ficar menos 1. Beleza? Tudo isso daqui, ó, dividido por quanto? 15 ao quadrado. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que dá 225. 225. O quadrado disso, do expoente aqui, da base,
10 a menos 2 é ele vezes ele. Então isso aqui vai dar 10 a menos 4. Venho aqui e agora eu faço essa divisão. Olha só, 135 dividido por 225. Isso aqui vai ser igual a 0,6. Esse 10 eu não fiz nada com ele, então reescrevo. 0,6 vezes 10 a menos 1. E esse cara aqui, ó, que tá embaixo dividindo, ele vai passar para cima multiplicando e eu vou trocar esse sinal. Então vai ficar, ó, 10. O sinal que é menos 4 vai passar mais 4. Logo, eu sei que a minha força ela vai ser igual a 0,6 vezes menos 4 mais 1 vezes 10 a terceira Newton. Tá lá, ó. Chegamos na nossa resposta e terminamos a listinha de exercício sobre força elétrica. Beleza? Qualquer dúvida aí, cara, é só perguntar e faça no seu tempo, tá? Se for muito rápido, faz pausando, faz no seu tempo. Ficou com dúvida? Manda a dúvida lá, escreve a dúvida lá no comentário. Fala, professor, não entendi a questão tal, tem como refazer? A gente dá um jeito, beleza? Um abraço.